Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast do canal do Maurício Marques. Clica aí no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal, né? Aí toda vez que a gente postar um vídeo novo, você recebe uma notificação do YouTube, tá bom? Tem aí os produtos também do YouTube Shopping, que ficam aí na descrição do vídeo, você adquirindo os produtos pelos nossos links, a gente recebe uma comissão, né? E não precisa, mesmo se você não gostar aí dos produtos que estão na descrição, que a gente está divulgando aí, se você entrar pelo nosso link e comprar um outro produto aí, digitar na busca aí do Mercado Livre, por exemplo, a gente também vai ganhar uma comissão, tá bom? E então vamos começar, Maurício, o episódio de hoje. Perfeito. A gente está aqui para começar mais um episódio do Maurício Responde, onde o Maurício reage aí a alguns vídeos do Instagram, do YouTube, e também responde aí algumas perguntas da audiência aí, do pessoal que manda lá no YouTube, tá? E Maurício, antes da gente começar aí com os vídeos, né, com as perguntas, a gente estava até comentando aqui sobre aquela nova pirâmide nutricional, né, que é americana, né? Foi muito falada aí nas últimas semanas. Queria que você falasse aí um pouquinho o que você achou dessa nova... Bom, primeiro que para a gente que trata de físico, né, musculação, estética, fisiculturismo, não muda em nada, certo? A gente tem que entender o que a gente quer do alimento e qual é o profissional que a gente vai então procurar, né? Quando o assunto nosso é estética, Celhão, forma física, competição, tá numa academia, chegar num shape, a gente vai trazer o que os fisiculturistas aprenderam. E o que os fisiculturistas aprenderam já está definido há muitos e muitos anos. Eles já sabem o que fazer para entrar trincado, definido, shapeado numa competição até, seja com hormônio e até sem hormônio. A gente já tem isso definido. Então isso não precisa ser mudado. O que a ciência está lutando há muitos anos, mudando pirâmides, uma hora é 0 ovo, outra hora é 8 ovos, isso hoje pode, amanhã não pode, hoje até arroz e feijão já estão criticando e tudo mais. Isso quando o assunto é saúde. Quando o assunto é qualidade de vida, quando o assunto é longevidade, é uma outra linha, são outros profissionais, são estudos científicos, é ciência, é nutricionista, é médico, é nutrólogo. São esses os profissionais que você vai procurar. E eles, de preferência neles, procurar uma linha. Porque você vai ver um nutricionista muito estudado em uma linha e outro nutricionista muito estudado em outra linha. Sim. Então tem que ver o que você vai escolher. Cara, eu vou para a linha do jejum, eu vou para a linha do zero carbo, eu vou para a linha coloca, enfim, eu vou procurar um profissional especializado em saúde e longevidade e qualidade de vida. Quando a gente fala no nosso canal, a gente está falando em alimentação voltada para físico. E alimentação voltada para físico, a gente já tem as respostas, já sabe como transformar um físico de competição, com hormônio ou sem hormônio. Então, a gente já tem um padrão que foi estabelecido, é concreto e é apresentado. Para a saúde, vitalidade, a ciência está procurando ainda isso. Está em briga, está em estudo. E, repetindo, tem várias linhas que estão até certas. Então, eu tenho que ver qual é a linha que eu quero seguir. Repetindo, se o assunto é estética, forma física, os fisiculturistas já têm pronto o produto a apresentar, que é individual, que é ajustado, porém é isso que eles fazem há mais de 100 anos e dá certo. Sim. Tá. Vamos começar então reagindo aí o primeiro vídeo, Gustavo. Você coloca pra gente aí. Maurício, esse daí a gente reagiu já, um vídeo dele, do Vitor Biso. Ele tá reagindo aí do Mr. Sizen e o Gustavo Darkside, né? Eles falando do baixo volume aí, do treino de baixo volume. Vamos dar uma olhada. Impressionante. Mr. Sizen fala que treina em alto volume. Olhem esse trecho aqui. Você fica transitando isso daqui. Pra mim não tem muito mistério nisso. É que as pessoas queriam um dogma, né? Um dogma absurdo. O pessoal tem dogmas. Chega numa semana, monta uma periodização. Ó, eu vou fazer uma periodização 6 semanas. Eu vou começar com 10, vou pra 15, vou pra 20, vou pra 25. Atinge o meu máximo, volto. 10, 15, 20, 25. É o que eu faço. E volto. Pronto, acabou. É que o Gustavo, tipo assim, ele é... curte ficar mais ali na segurança, né? No limite. Depois que eu conheço um atleta, eu trabalho desse jeito, mas assim, como é que eu vou saber o que é o limite recuperável do cara, né? Nosso máximo. Se a gente não for desse máximo, né? Se a gente não queimar o pico pelo menos uma vez. Então é por isso que eu sempre implemento em camadas de volume no treino. A gente vai subindo até
Até o cara perceber que não tá Até porque, tipo assim, tá sendo na contramão. muita dor, falta de progressão. Pois bem, como vocês podem ver, o Science na verdade só está falando o que todos os bons treinadores que eu conheço, eu incluso, modéstia à parte, falamos. Não existe um volume fixo para ninguém. E para você saber o quanto uma pessoa consegue se recuperar, você tem que abordar volumes maiores. E a partir desse momento, e eu concordo 100% com o Saizen, você tem que colocar o cara para terminar um treino todo acabado, claro, não de lesões, mas de fadiga, para entender até onde ele consegue ir. Porque quanto mais você extrai, mais resultados você tem. Para fulano vai ser 15 séries, para ciclano vai ser 20 séries, sem trocadilhos aqui, e para Beltrano pode ser 25 séries. Como saber isso? Testando. A maior prova de que cagar regras sobre volume de treino é burrice. Os maiores treinadores que a gente tem no nosso país não cagam regras sobre volume de treino. E terceiro, a experiência traz a expertise de você testar e saber o feedback do seu cliente, seja ele atleta ou não. Todo mundo que sai desses 3 pontos não estão agindo profissionalmente como treinadores deveriam agir. Impressionante. Mr. Saizen fala que treino... Então, Maurício, muita gente falando hoje em dia aí sobre o treino baixo volume, né? Sim. E só que tem individualidade, né? Cada atleta vai... 100%. O que ele está falando, só posso concordar, não tem como discordar, é exatamente isso, né? E eu, como professor, eu trato atletas, especialmente como personal, de tudo quanto é característica, né? Seja idoso, idosa, jovem de 12 anos e atletas que querem subir em palco de competição, né? Então, eu acredito que para todos eles a intensidade é obrigatória. Então, um jovem de 12 anos, ele treina com intensidade. Um idoso de 90 anos, ele treina com intensidade. Intensidade adaptada ao jovem de 12 anos, intensidade aplicada ao idoso. Ninguém vai ficar trabalhando o movimento certinho, olhando no espelho, sem fazer força, sem fazer muita força. O jovem vai fazer muita força, o idoso vai fazer muita força, o atleta vai fazer muita força. Isso vai mostrar performances diferentes. Então o idoso vai trabalhar com tanta carga, o jovem tanto, o atleta com tanto, mas todos estão trabalhando antes com intensidade. Porque só volume sem intensidade, na minha opinião, é perda de tempo. É ficar cumprindo série que não vai acontecer em nada. A intensidade, sim, aplicada em volumes diferentes, ela deve ser bem determinada para cada atleta, conhecendo não só a condição do treino, mas a condição pós-treino, a condição fora. O atleta é hormonizado, ele se alimenta muito bem, ele descansa muito bem, então, cara, vamos fazer intensidade e alto volume. E vamos variar esse volume conforme a periodização do momento. Cara, hoje vamos fazer mais, hoje vamos fazer menos e tal. Agora, eu não posso aplicar alta intensidade e alto volume para uma pessoa que fora da academia não tem condição de se recuperar. Então, esse volume, com intensidade, ele deve ser variado de acordo com a condição individual, 100%. Tá. Então a gente reagiu aí ao vídeo do Vitor Biso, ele falando isso do Mr. Saizen e do Gustavo Darkside. Próximo, Gustavo. Maurício, esse rapaz aí falando da... O nome dele é o Vini Gasques. Falando aí da... vamos dar uma olhada no vídeo dele. Uma verdade que incomoda muita gente. Pessoas muito secas têm algo em comum: controle absurdo no consumo de carboidrato e alto consumo de proteína. Essa é a grande verdade. Não existe corpo seco sem controle de carboidrato, não existe definição sem dieta bem feita. E aí, como sempre acontece, quando alguém aparece muito seco, a primeira reação, é bomba. Mas quem fala isso, na maioria das vezes, é quem não conhece e nunca tomou. Porque quem toma e não faz dieta sabe que não fica assim. O que é mais comum hoje é gente que toma, não tem controle da dieta, acaba criando músculo por cima da camada de gordura. É verdade, não perde gordura de uma forma exponencial. Então fica com a aparência de forda, que seria forte e gorda. Se ela toma ou não, eu não sei, mas hormônio sem dieta não gera definição, gera volume e retenção. O segredo de um corpo seco é dieta. Se você não acredita em mim, faz o teste aí, toma a droga, não come bem e vê o que vai dar. Perfeito. Pode tirar, Gustavo. Bom, a questão aí foi se o atleta seco, toma bomba, não toma bomba. Não. Se o atleta é seco é porque ele faz dieta 100%. A única coisa que seca um corpo hormonizado ou natural é a dieta. A questão gerada aí seria o volume muscular.
Então, essa moça, ela toma hormônio ou não toma hormônio? A gente vai ver isso em relação ao volume muscular. Então, o que eu aprendo e vejo, e já tinha estudo antiguíssimo, que os maiores receptores de testosterona no corpo estavam no trapézio e no pescoço. E onde você vê isso? No adolescente. Sim. Depois dos 12 anos, você começa a ver as diferenças ali. O que muda em especial? O pescocinho do menino começa a ficar mais largo, o trapezinho sem fazer nada. E quando eu vi atletas que treinavam, a primeira coisa que eu olhava para saber se ela era hormonizada ou não, eu lembro na minha época, tinha uma atleta, não vou falar o nome dela aqui agora, uma atleta famosa, e a primeira pergunta, Maurício, ela toma bomba ou não? Eu falei, cara, pelo tamanho do trapézio do pescoço, eu diria com maior chance que sim, né? Então, acredito que a gente tem muito receptor, trapézio, pescoço e abdômen. A gente não vê uma mulher feminina, dificilmente, mesmo muito treinada, com gomos abdominais grandes. A gente vê mulheres muito bem definidas, com músculo visíveis, mas músculos muito grandes em mulheres, trapézio e pescoço, a gente pode sim questionar se há uso de hormônio ou não. Sim. Mas não pela definição, mas pelo volume. Tá. Pausa aí, Gustavo, essa parte depois, daqui a pouco. Pera aí, agora. Sim. Você acha que ela tá então, muito definida, a né, gente Maurício? questionaria se ela usa hormônio ou não pela secura da pele. Isso é a dieta. A gente questionaria pelo volume, pelo tamanho do músculo abdominal, não pela definição dele, mas pelo tamanho do músculo. Né? E pelo tamanho do trapézio do pescoço, a gente poderia questionar. Será que ela é natural ou não? Ok, ela pode ter uma excepcional genética, ela pode ter testosterona até natural alta, enfim. A gente questionaria, ela usa ou não? Pelo quê? Pelo trapézio, pescoço e abdômen. Sim. Pelo volume, não pela definição. Tá. E uma coisa que ele falou, realmente, né, Maurício, tem muito cara em academia fazendo uso de hormônio, mas não faz dieta, o cara fica só inchado ali, né? Claro. Hormônio não queima gordura, hormônio aumenta músculo e a performance, né? E a performance aumentada, sim, ajuda no déficit calórico, favorece uma dieta. Sim. O atleta usando hormônio, ele favorece a sua dieta por melhorar o déficit, ele tem um maior gasto, ele treina melhor, ele põe mais carga, ele gasta mais energia, ele faz uma dieta, ele consegue direcionar, distanciar mais facilmente do que um atleta natural, que com menos músculo consegue treinar menos, consegue um desempenho menor. Então, o anabolizante, vamos entender assim, por tabela, ajuda no déficit calórico. Não queima gordura. Eu já vi tanto isso. Eu vou tomar tal coisa para secar. Eu falo, rapaz, não vai secar. Quem vai secar é a dieta. Mas é isso. Vai ser a disciplina ali, né? Do treino, quem vai secar é o déficit calórico, ponto. É a única coisa. E outra, déficit calórico seca uma pessoa num hospital. Se a pessoa está no hospital, está parada, ele não está gastando energia, mas ela come menos do que ela gasta, ela vai secar. Sim. E ela não fez aeróbico, ela não treinou, e ela secou. Então, é o déficit calórico. Então, o que o anabolizante vai ajudar? Ao treino de maior intensidade, a performance aumentada, o volume muscular aumentado, que favorece um pouco, mas o treino favorece muito, a facilitar o déficit. É isso que vai acontecer de vantagem para o hormonizado. E não que o anabolizante vai lá queimar e vai fazer o trabalho. Mas a dieta, sim. Tá. Então aí reagimos ao vídeo do Vini Gasques. Eu acho que o nome da atleta é a Laura Ashleigh. Sim, não estou dizendo que ela usa nada, eu estou dizendo que a gente questionaria se ela usa pelo trapézio, pescoço e abdominal. Sim. A gente questionaria, né? Não pela definição. A definição dela é um bom trabalho alimentar. Sim. E de treinamento. Então é isso. Próximo, Gustavo. Maurício, esse daí é o... Como é que é o nome dele mesmo? Charles Glass. Isso, Charles Glass. Ele tá dando uma instrução aí pro atleta dele, realizando paralela. Vamos dar uma olhada. How you doing? There you go, push. Feel that movement? Good, stop. Now, what I want you to do is pull your knees up to your chest. And when you do it, when you lean over, you pull your knees up to your chest, and now you push, okay? Like that? Yeah, like that, in that position. And stay in that position the whole time. Don't push down, just stay in the crouched position. Here we go. Knees up, now lift your butt up in the air. Now drop down, now push up. Now push up.
Now push up. Now push up. There you go. Come on. Come on. Come on. Go again. Go again. Show me. Ele gostou de ver, ele não tava fazendo muita força não, mas ele gostou de ver o cara fazendo força. Né? Maurício, um tema até que foi falado na última semana agora, eu vi o Valdemar Guimarães também postando, falando de paralela, né? O que você achou aí revivendo um pouco da paralela aí, essa mudança que ele falou ali pro atleta, para pegar... Em primeiro lugar, a gente fica sempre emocionado de ver Charles Glass ainda atuando, um treinador que eu acredito que foi o maior do mundo na Golden Era, né? Na melhor fase do fisiculturismo no mundo e no melhor lugar do mundo, esse cara já estava em evidência, treinando super e super atletas, né? Então a gente fica emocionado realmente de ver até hoje, praticamente 30 anos depois, eles atuando ainda, formando atletas, passando experiência. Falo dele, falo de Valdemar Guimarães, falo de grandes outros, né? Valdemar Guimarães, eu falo que, rapaz, quem não leu algum livro dele, não deixe de ler. Ali você tem uma boa base da musculação, fora os conteúdos que ele tem hoje na internet, sempre trazendo novidade, tudo que ele fala, rapaz, anota, assina, faz, porque não tem como dar errado. Esses caras sabem o que eles falam, eles têm estudo, eles têm experiência, eles têm prática em si mesmo, no outro, não tem como questionar nenhuma palavra deles. Então o que ele está falando é exatamente isso, tá? Se ele, numa paralela, inclinar bastante o tronco, né, ele tem uma ativação maior do peitoral do que ombro e tríceps, e se o atleta, acrescentando, né, ficar o mais perpendicular possível à barra, ele tem um acionamento maior de tríceps. Ele vai trabalhar ombro, ele vai trabalhar peito, mas o tríceps passa a ser maior. Interessante que na paralela até um pouco de dorsal é trabalhado. Eu comentei aqui uma vez que é um dos exercícios básicos e livres, né, que trabalha o maior número de músculos da parte superior. Praticamente só o bíceps aí não é tão acionado, praticamente todo o resto é acionado. Inclinou é mais peito, reto é mais tríceps. É um exercício que, na minha opinião, ele é um pouco lesivo, tem que fazer com cuidado, não é para todo mundo. Eu uso bastante ele, mas eu sei para quem usar. É um exercício de cuidado. Eu recomendo que o atleta comece com uma pouca amplitude e conforme vai se adaptando, vai aumentando a amplitude, essa é a minha indicação, mas é um excepcional exercício indicado aí pelo maior treinador do planeta. Então a gente reagiu aí ao vídeo do Douto.bit, é o nome da conta aí, e o Charles Glass é a estrela do vídeo, né? Sim. Próximo, Gustavo. Maurício, esse... é uma fala do Lee Haney, ele está falando sobre o fisiculturismo versus o powerlifting. Vamos dar uma olhada aí. See, Ronnie came from a mindset of powerlifting. But then again, Fred was never injured. One of the strongest in the world. Tom Platz, one of the best squatters in the world. He's still walking, no hip, no knee problem, because they understood the science of how to arrive where they wanted to go without getting hurt. The thing about when you come to bodybuilding versus powerlifting, bodybuilding is physical engineering using multiple movements per body part. So we have to be intentional as far as the type of weight and amount of weight that we use on these different angles, laterals, front, rear, overhead. But if you're going to power all of these movements by using that extremely heavy weight, it's not going to end well. The great power lifters don't do multiple movements like that. Their reps is low, their amount of intensity is real high, but they train in cycles and they don't get injured. The one thing I grab from powerlifting is number one, the basic foundational movement, squats, curls, press, and row. So I do power movements when it comes to those particular deals only. Each body part may be 1 to 2 power movements. I always stay within a 8 to 10 rep range, but it's comes to putting on size. So you got to be careful and methodical when it comes to that. Essa diferença de colocar o tamanho, igual ele diz, e o treino de força, né? Perfeito. O que você tem para falar aí que você poderia falar, Maurício? Na verdade, não tem muito o que acrescentar. É o Lee Haney falando, o melhor atleta também no planeta, acho que 8 vezes seguido, né? 7 ou 8 vezes, não tenho certeza. Mas, enfim, a gente viu aí, por exemplo, com o Ronnie Coleman, que parece que o que aconteceu é que, a partir de um ponto, Ronnie Coleman começou a se preocupar mais com a carga, até porque tinha um objetivo de chegar nos 400 no agachamento, né? Ele colocou como objetivo a carga, né? E isso a gente sabe que é altamente lesivo e perigoso. Infelizmente, aconteceu algo por conta disso, a gente acredita, né?
O próprio Ronnie Coleman, ele fez os músculos dele não dessa maneira. Ele treinou pesado, consciente, como todos os atletas. E acredito que a partir de um certo ponto, sim, ele começou a colocar a carga como prioridade. E é isso que a gente recomenda que não se faça. A não ser que o atleta treine por um período força. Então, por um período, ele vai fazer movimentos básicos, pesados, poucas repetições, bem intervaladas, não muito volume de treino, para aumentar o recrutamento máximo de fibras. É um trabalho de força que não necessariamente machuca atletas, até porque a quantidade de movimentos ela é bem limitada, a carga é aumentada, por um período. E voltar para a musculação, onde o objetivo é força máxima com qualidade de movimento. Força máxima, carga máxima, para a minha força para a repetição. Não além disso. Não uma carga onde a minha força não domine essa carga. A partir do momento que eu perdi o domínio, eu não consigo colocar a velocidade que eu quero, eu não consigo colocar o movimento que eu quero, a carga está ultrapassando a minha força. Então, é uma carga até onde a minha força máxima domina com perfeição. É exatamente isso que ele está falando, só acrescentando algumas palavras. Tá, Maurício, ele fala ali do treino de força, o Lee Haney fala de 1 a 2 repetições. Sim. E eu já escutei muitos treinadores, de até 5 repetições. Sim, perfeito. Qual seria a diferença básica desses 2 treinos de força? É o tempo de contração. Não ficar muito tempo contraindo a musculatura. Sim. Então, eles falam que o tempo em torno de 6 já gera uma grande destruição muscular. Por isso que a hipertrofia, o ideal é acima de 6 repetições, 6, 8, 10, 12, 15 e tal. E para a força, eu tenho que trabalhar recrutando o máximo de fibras num tempo curto, que não dê tempo para reações acontecerem no músculo de destruição de fibra. O levantador de peso ele não quer destruição de fibra, ele quer recrutamento máximo de fibra. Por isso que é de 1 até no máximo 5. Tá, mas por que eu escolheria fazer 5 se eu posso fazer 2, por exemplo? Tem algum motivo? Não, mas o atleta ele pode variar isso para melhor estímulo. Ao invés de ficar fazendo 1, 2, não, ele pode fazer 5, 4, 3, 2, 1, por exemplo. Tá. Porque tudo no nosso corpo, que é muito repetitivo, exatamente a mesma carga, o mesmo treino e tudo mais, o corpo rapidamente se adapta. Pô, ele já entendeu, é isso aqui. Isso passa a não me incomodar mais. Aí se eu mudo uma carga, se eu mudo uma repetição, incomoda. Ele não consegue, pô, isso aqui não está confortável, ele precisa mudar para se tornar confortável. Por isso que não se faz tudo 3 de 8, a mesma série, tudo igualzinho, perfeitinho durante o tempo todo. Até uma série, quando ela é 3 de 8, o mesmo movimento, é mudado velocidade, é mudado o tempo de intervalo, tudo muito sincronizado, muito igual, o corpo se adapta, fala, cara, tá bom, entendi, isso aqui tá bom para mim. Tem que estar sempre desconfortável. Tá bom. Então a gente reagiu aí à fala do Lee Haney e essa conta que a gente sempre reage aos vídeos deles aí do The Iron Gym. Próxima, Gustavo. Maurício, agora é o Rogério Camões, né? Vamos ver o que ele falou aí do treinamento, acho que para terceira idade, né? Musculação é para te deixar forte, é para te deixar saudável e é para te deixar preparado para a vida. Aí falam de longevidade, mas continuam tratando o idoso com a fragilidade, parece que o idoso quebra à toa. Como assim? Tem que preparar esse idoso. Eu não vou fazer um comparativo que vai ter que preparar o idoso e vai ter que ser atleta a vida inteira. Não é isso que eu estou falando. Mas longe disso. Mas aproximando de uma realidade que a gente está falando em longevidade, não é bem assim. O treinamento, ele tem que ser adequado para o idoso? Tem. Mas qual é o treinamento adequado para o idoso? O que realmente vai dar capacidade para esse idoso a se desenvolver e chegar numa idade avançada, 60, 70, 80, com essa capacidade toda de ter longevidade. Porque ter longevidade é você ter capacidade de fazer aquilo que você necessita. Mas não é só subir a escada, irmão, não é só se levantar e sentar numa cadeira. Pô, eu falo assim, sacanagem, fazer isso com o idoso, cara. Falar que o idoso, ele tem que conseguir levantar de uma cadeira e ele tem que conseguir subir a escada e carregar um saco de compra. Eu falo, peraí, cara, vocês estão tratando que idoso, mas que mentalidade que vocês estão dando pro idoso? O idoso não é para ser essa pessoa.
O idoso é para ser um cara vigoroso. A musculação é para te deixar forte. O idoso não é só para levantar da cadeira, né, Maurício? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, falar do Rogério Camões, se a gente for falar aqui, vai ficar um vídeo de 1 hora só falando dele. Rogério é uma sumidade dentro do fisiculturismo, é o cara da sabedoria. O que o cara fala, cara, ele teve muita experiência, passou por muita coisa, viu muita coisa para poder estar falando. Então, cara, falou, anota e vai lá e faz. É simples assim, né? Do Rogério Camões eu teria muito para falar aqui, a gente não conseguiria continuar o vídeo. O cara é realmente o cara dentro do fisiculturismo. O que ele está falando sobre idoso é exatamente o que eu pratico e vejo hoje, né? Eu sou personal trainer, como você sabe, eu trabalho dentro de um clube grande, onde a quantidade de idosos que tem hoje treinando com 60, 70, 80 e 90 e tantos anos, colocando o seu tênis, sua bermudinha, cara, indo lá levantar peso, cara, eles levantam peso, os caras fazem força. Você vê lá o idoso, não é porque tem 90 anos não, o cara tá lá sofrendo, eu falo, cara, isso aqui tem que fazer força, não é fazer movimento da máquina não acontece nada, a não ser queimar calorias. A gente não quer queimar calorias, a gente quer mudar a sua forma, a sua estrutura. Eu posso tanto trabalhar no idoso força, que é o que vai trazer a qualidade de vida, não é sentar, carregar, não, é fazer tudo com excelência, fazer tudo muito bem feito, o mais perfeito ou próximo possível de quando ele tinha seus 40 anos, seus 30 anos, essa é a ideia do treinamento. E também trabalhar ganho de massa muscular, que é mais difícil no idoso. Idoso que eu falo acima de 60, 70, 80. Mas a massa muscular para idoso traz autoestima. Cara, para uma roupa, encaixa melhor a roupa, então também é bom trabalhar ganho de massa. Mas mais importante do que a ganho de massa é força. E o que mudou essa visão nossa de pessoa de 60, 90 anos indo para uma academia com vigor, fazendo força, não foi a corrida, não foi a natação, não foi a caminhada, foi a musculação. E musculação não é fazer movimento perfeito, é fazer movimento pesado, com perfeição, para fazer com excelência e ter resultados sem riscos. Não é fazer movimento certo. Movimento certo sem carga não vai acontecer nada. Carga sem movimento certo vai trazer lesão. Então eu preciso de movimento certo para trabalhar com carga em idosos, assim como uma criança de 12 anos e qualquer pessoa que vai para uma musculação e quer mudar a sua condição. Ele não quer só queimar calorias, ele pode fazer ginástica para queimar calorias, ele pode fazer uma natação, caminhada, não. Se ele quer mudar a estrutura dele, é a carga que vai fazer isso e a perfeição, a técnica e tudo mais para garantir que aquela carga dê resultados e não lesão. Basicamente é isso. Ô Maurício, um idoso que tá não acamado, né? Mas ele ainda não tá numa academia, tá ali na vida dele dentro de casa, tal. Você acha que ele consegue, por exemplo, começar um treino de força na casa dele para depois ele migrar para academia? O Celião, eu posso aplicar uma alta intensidade num idoso de 90 anos levantando um saquinho de arroz de 1 quilo. Sim. Eu posso aplicar intensidade. Pode ser pesado para ele isso. Então, se o saquinho de arroz de 1 quilo, 2 quilos é pesado para ele, é alta intensidade, é treinamento de musculação. Ele vai ter os resultados 100%. Porém, vai chegar uma hora que esse saquinho de 2 quilos não vai fazer mais efeito. Ele está forte para isso. E aí eu sou obrigado a aumentar para 4. Aí eu sou obrigado a buscar um movimento um pouco mais amplo. E aí eu vou procurando movimentos cada vez mais intensos, até chegar uma hora que falo, poxa, agora é só na academia mesmo. Tá. Mas o início pode ser em casa sim, e aplicar um treino de alta intensidade, inclusive. A força que ele está fazendo lá com um saquinho de 2 quilos é a mesma que um atleta está fazendo numa academia com 100 quilos. Sim. A mesma força, o mesmo resultado. Sim. Então tá, a gente reagiu aí ao vídeo então do Rogério Camões, a lenda, né, Maurício? A lenda, a sabedoria do fisiculturismo. O próximo, Gustavo. Aí outro aí então, Valdemar Guimarães, ele falando aí do... como é que era antigamente, né? Como pessoal ele era, perguntou, né? Isso, o pessoal perguntou pra ele se ele tem saudade, né? De ser grande, né? Eu vi ele assim. Vamos ver a fala dele aí. Toda vez que eu coloco alguma imagem minha de anos atrás, décadas atrás, aí no caso em bulking, em torno de 130 quilos, né?
Ali tem a imagem original e aqui eu mandei restaurar, tá? Toda vez que eu faço isso, me perguntam, você não tem saudades do tempo em que você era desse tamanho? Não, meus amigos, eu não tenho saudades nenhuma. Existe época para tudo na vida. Agora imagina com 65 anos de idade, carregando 130 kg de massa muscular. Eu já teria morrido há muito tempo, tá? Então existe tempo para tudo, não é nada simples. Inclusive você manter uma massa muscular dessa, o tanto que você tem que comer, fora os farmacológicos e a sobrecarga para todo o seu organismo, tá? O corpo humano não sabe distinguir muito o seu coração principalmente, né? Ele não sabe distinguir muito se aquele sobrepeso é em gordura ou se é em massa muscular, né? Eu estava em bulk, eu crescia até o momento em que ainda conseguia enxergar os gomos do meu abdômen, tá? É mais ou menos assim que eu fazia. Eu cheguei a 130 quilos. Naquela época não existiam categorias diferenciadas de bodybuilding, né? Se houvesse, talvez eu teria me dado bem na Classic Bodybuilding, tá? Mas não existia essa diferença. Ou você era gigante, ou tu não era bosta nenhuma. Ou seja, para que eu alcançasse alguma coisa de mais expressivo no bodybuilding, eu teria que ter chegado, na época, a pelo menos 150 quilos. E se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui agora. Ou seja, aproveite o momento e lembre-se de preservar a sua saúde física e mental antes de mais nada. Se você fizer a mesma pergunta para a maior parte dos atletas que foram muito grandes no passado, nos dias de hoje, provavelmente a resposta será muito similar à minha. Um abraço para todos. Como é que foi? Pode tirar, Gustavo. 100%. A gente tem que antes comentar sempre do Valdemar Guimarães, para entender o que ele está falando, né? O Valdemar Guimarães, não tem palavras aí para definir o que ele é realmente no fisiculturismo, mas desde a época que eu iniciei no fisiculturismo, 15 anos de idade, né? Já com uns 20 anos eu estava competindo, 21, já ouvia falar de Valdemar Guimarães, já vi o trabalho dele, já comecei a ler os livros dele e assistir os vídeos. A pena para mim é que ele era do sul, era muito longe o acesso, ainda mais na época, né? Então eu não pude, infelizmente, participar de todos os eventos dele. Eu participei quando ele trouxe o Dorian Yates, eu participei quando ele trouxe um atleta chamado, não vou lembrar agora o nome dele, um russo. Eu até tenho uma foto do lado do russo, sim, no curso do Valdemar Guimarães. Eu acho que eu fiz uns 3 cursos com ele, não consegui quando ele trouxe o Nasser Al-Sonbati, não consegui no dia. Mas assim, tudo mais que chegava à minha mão de vídeos, de treinamento, de livro, de tudo mais, rapaz, eu comia aquilo ali, eu preciso saber isso, eu preciso aprender, né? E ali é uma parte do que o Valdemar tem para passar, né? Ali é algo registrado. Mas se for registrar todo o trabalho dele com atletas, com cursos, com palestras, com tudo que ele fala há mais de 30 anos, né? A gente não tem como medir isso, né? Então é exatamente o que ele passou. Eu talvez tenha passado igual. A diferença é que eu fui para a competição. Na competição eu tentei chegar no limite do limite até onde eu podia. Para mim, que saí de 49 quilos, 50 quilos com 15 anos, chegar a 116 quilos em 30 anos praticamente, foi uma diferença muito absurda e eu queria ir mais longe, né? Meu objetivo é chegar no Mr. Universo. E quando eu ganhei Ibero Sul-Americano, eu fiz um booking gigante, aumentei do meu peso fora de competição, que era de 100 quilos, 105, e na competição era 95, eu desidratava 5 e competia com 90, dos 105 eu coloquei mais 11. Então eu fui muito além, com a ideia de chegar no Mr. Universo. Nesse momento eu tenho um infarto ali que arrebentou, que machucou, feriu. Eu levei um tempo para voltar à atividade novamente. E encontrei com o Valdemar Guimarães num curso desse atleta russo. E perguntei, Valdemar, o que eu faço para continuar competindo, sendo que eu já tive 2 infartos. Um com 21 anos de idade e um recentemente, né? E ele falou claramente, para tudo, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua vida. Usa os seus títulos, usa o que você tem marcado para a sua profissão, cara, e vai ser saudável daqui para frente e tal. Exatamente o que ele fez, está falando que seria o ideal fazer, eu deveria ter feito. E eu não ouvindo a voz da sabedoria, na ganância de competir e chegar no Mr. Universo, né? Eu vi um atleta chamado Larocchia na época,
que ele ganhou em terceiro lugar, ele pegou terceiro lugar no Mundial. E eu venci ele num campeonato aqui no Brasil. Eu peguei em primeiro, ele em segundo. Eu falei, poxa, se eu venci ele é segundo, e ele foi terceiro no Mundial, então eu vou pegar de terceiro para frente no Mundial. O raciocínio não tinha sentido. E eu então voltei a usar tudo em menor quantidade com medo. Falei, cara, agora eu vou usar menos. O usar menos nunca mais me trouxe aquele shape, mas me fez continuar andando em efeitos colaterais. Até que 10 anos depois de competições, tive um problema na arterial, de pernas. Hoje eu não ando direito minhas pernas. Eu tenho dificuldade de circulação nas mãos por conta da continuação dos efeitos colaterais. E aí eu tive que parar. Falei, cara, agora não dá mais, mesmo que eu queira, né? Então já faz 20 anos praticamente hoje que eu sou um atleta natural, que busca saúde, 100% saúde. Tenho saudade daquele físico, gostaria de ter aquele físico, mas é como ele falou, aquilo foi naquele tempo. Hoje não é mais isso que eu almejo. Hoje eu almejo sim um físico saudável, como é o que o Valdemar Guimarães apresenta com ele mesmo, e que eu possa estar levando para frente toda a minha experiência, o que eu aprendi no alto nível do esporte e o que eu aprendo hoje na preservação da saúde dentro do esporte. Sim. Eu acho que essa saudade é uma coisa sadia, assim, mas não que queria ter novamente, né? Mas igual ele mesmo não encaixaria mais hoje, né? Claro. Mas é como ele falou, o Valdemar Guimarães, cara, não busca mais aquele físico, né? Muda o seu visual, vai cuidar da saúde. Eu devia ter feito isso antes de ter sido totalmente limitado. Sim. Eu ainda tinha só infartos e mais nada. Se eu ouvisse ele, eu pararia nisso e cuidaria disso até hoje. Mas a partir disso eu tive mais infarto, obstruções arteriais de mão, de pés, e hoje eu convivo com isso. Então, se eu tivesse escutado ele, né? E hoje eu estou buscando, como a gente falou, um físico saudável, como é o que ele apresenta, buscando todos os benefícios da musculação, com 100% de saúde, com um físico adaptado à minha realidade de hoje, com quase 60 anos de idade. Sim. É que eu acho que quem perguntou isso para ele também, Maurício, e é a dúvida minha com você e com vários caras que ficaram muito grandes, é que onde vocês chegavam, vocês eram o centro da atenção, né? Sem dúvida. E depois... Não sempre bem visto, viu? Hã? Não sempre bem visto. Né? Chamava atenção, mas não sempre com elogios. Sim. Eu acho que essa é o que o pessoal fica pensando. Pô, os caras eram o centro da atenção, né? E agora eles estão com um físico que é normal, do público normal, né? Hoje em dia eles já não são. Pô, será que dá uma... Pô, queria saber. Olha, Celião, o que me faz falta... que às vezes eu penso, puxa, queria voltar aos palcos de novo, nem que seja um campeonato com atletas de 60 anos, atletas menores, competição menor e tal. O que me faz falta, a saudade é das competições, daquela adrenalina. Sim. Você tá no seu melhor shape, cara, se fazer força e ver o negócio sair, olhar para um cara do lado, pô, o cara é bom, cara, o cara é bom e eu tô aqui do lado dos caras, e tô aí sendo colocado ele no confronto. Essa sensação, essa adrenalina, ela é incomparável. A gente quer isso pro resto da vida. Que foi o que fez eu não parar. Sim, eu falei, cara, eu quero continuar sentindo essa adrenalina. Então, o que eu sinto falta hoje é disto. Sim. Na época era exatamente assim. A gente ia pra praia, parava a praia, era máquina fotográfica, você ficava num centro, ficava tirando foto. Todo mundo queria eu não sinto falta disso, eu sinto falta do palco, né? Mas dentro disso, eu me lembro várias situações, mas uma mais marcante, muito engraçada, que eu tava de sunga, fui chamar um colega pra ir na praia, e bati na casa dele e tal. Isso eu vi duas meninas atravessando a rua, e eu vi que elas estavam vindo na minha direção pra me ver, né? E, cara, eu lá... num booking lá, cheião e tal, e achei, né, pô, a menina veio só pra me ver e tal, aí ela me olhou, passou e falou, cara, nojento, um olhou pra ela e falou, nojento, eu falei, pô, agora tá chegando onde eu quero, meu objetivo era ser Mr. Universo, era ficar monstro, não era ficar bonito, mas ficar monstro, né, e segundo o Alexandrão, ele briga comigo, ele fala, cara, você já tá monstro, você é feio, né? Você é forte não, mas tô brincando, mas é exatamente o que ele fala, né, tem o físico certo pro momento certo, exatamente isso. Legal, então a gente reagiu aí à fala do Valdemar Guimarães. Monstro. Próximo, Gustavo. Esse é um dos grandes nomes aí, né, Maurício? Perfeito, também? Perfeito. É o Pinduca. Vamos ver aí o vídeo dele. Tem várias formas de fazer um movimento. Você pode fazer um movimento com total amplitude ou você pode fazer um movimento parcial, como eu fiz agora. O meu objetivo agora era trabalhar um músculo mais contraído, para dar pico. Então por isso eu não fiz toda a extensão. Eu fiz ele já um pouco contraído e encostei até o final. Então não acha que de uma forma está errada e do outro está certo. Você precisa entender qual é o objetivo que a pessoa quer atingir, aí sim saber se está adequado ou não. Então antes de sair metralhando, está errado, e tenta entender qual é o objetivo que a pessoa quer com aquela série. O importante é você manter a contração contínua.
Isso eu mantive. Existem várias formas de você fazer. Aí vê a pessoa na academia, aponta e fala, não, tá errado o jeito que tá fazendo, mas tem que saber o porquê, né, Maurício? E outra, a gente tem que entender que esses caras, quando eles falam, é isso que eu digo. Rapaz, o Pinduca, eu conheci o Pinduca no meu segundo treinador, o senhor Ives. Ali que eu fui conhecer Fernando Marques e Pinduca. A gente ia na mesma sala, lá a gente ia no quarto do senhor Ives, né? E ali, rapaz, era só ensinamento, né? Ele era um senhor já de idade, nunca treinou musculação, mas estudava muito, aprendia muito com o atleta e trazia pra gente, né? Inclusive ele trazia as melhores drogas lá, o que ele tinha de mais assim puro, de mais correto, ele trazia, correto que eu falo, sentido de legitimidade de produto, ele trazia pra gente, trazia suplemento direto lá nos Estados Unidos e trazia informação, muita informação. A gente conversava muito, aprendia muito, né? E o Pinduca, antes disso, já era um profissional, já era um atleta, já era um competidor antes do senhor Ives, né? O senhor Ives deu continuação ao conhecimento dele e ele vem aprendendo até hoje. Não só com estudo, com teoria, com prática, com treinamento para atleta, inclusive nele mesmo, né? E com a façanha que a gente viu nele aí, alguma coisa realmente fantástica, como pôde ele voltar dessa forma. Eu fiz uma visita para ele antes da pandemia, e ele falou, cara, eu vou voltar a competir. Ele falou, pô, cara, difícil. Ele estava fora de forma. E ele falou, cara, eu vou voltar a competir, bacana. Passou a pandemia, ele já veio um pouco mais determinado a realmente fazer. E aí eu acho que logo depois da pandemia ele começou a se dedicar a isso. Rapaz, todo ano você vê ele diferente, cada hora com o shape melhorado, até chegar a um palco de competição, competir na Master Brasil. Eu vi ele lá no meio dos atletas, fiquei indignado, falei, cara, você está de parabéns, o que você fez é fantástico, é muito certo, muito bom. Ok. O que ele está falando aí é mais ou menos o seguinte, tá? Você tem um movimento tradicional. Como é um agachamento tradicional? Como é uma cadeira extensora, flexora? E você tem um movimento adaptado a uma lesão, a um atleta específico com uma diferença de coluna, de quadril, de qualquer outra estrutura, ou um atleta que tem um objetivo diferente, então ele adapta aquele movimento tradicional para ele. Então não é certo ou errado, é o certo pelo tradicional e é o certo adaptado ao objetivo. É exatamente o que ele está passando aí. Sim. Então tá, reagimos aí então ao Pinduca Braulio. Tem mais um, Gustavo? Agora então a gente vai para as perguntas aí do pessoal do YouTube. Maurício, esse vídeo aí, ó, testosterona após os 40 anos e o ganho de massa muscular. Daí o Alex, ele falou... Maurício, em relação à insulina, sempre tive uma dúvida que de repente você pode sanar. Conforme informado no vídeo, a insulina tem papel importante no ganho de massa muscular. Dessa forma, pessoas com pré-diabetes podem ter mais dificuldade em ganhar massa muscular. Em caso positivo, algo que possa ser feito para reverter essa dificuldade de ganho de massa para pré-diabéticos? Bom, perfeito. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, né? Já respondendo lá na frente a sua pergunta. Diabéticos chegam a ganhar até Olímpia. Então, uma pessoa com diabetes, ela é capaz até de ganhar um Olímpia. A gente tem atletas Olímpia diabéticos, tá? Na minha época tinha alguns lá, ou um pelo menos, né? Mas enfim, eu acredito que é algo que, para o pré-diabético, atrapalhe mais do que para o diabético. Por quê? Primeiro, atrapalhar não é impedir. Atrapalhar é, se você ia ganhar 10, você vai ganhar 9. E esse 9 pode ser o suficiente para entrar num palco de competição. Então, um pré-diabético pode chegar no seu resultado extremo, até competitivo, dependendo da genética, do esforço e de todos os outros quesitos, ele pode sim. Ele entraria com 10 de resultado, ele vai entrar com 9 de resultado, mas ele vai entrar. Bom, se o atleta é pré-diabético, ele não vai poder usar muito carboidrato. Ele tem limitação para o carboidrato e o carboidrato participa na hipertrofia como um dos elementos, mas não como o elemento principal. Então ele consegue competir sim. A gente vê atletas até da década de 70 hormonizados que não usavam carboidrato e competiam. A gente vê hoje atletas que competem natural, sem usar carboidrato, são carnívoros, competem. Então é possível? É possível sim. E esse atleta carnívoro, se ele usasse carboidrato, ele seria melhor, com certeza.
E se esse atleta pré-diabético pudesse usar mais carboidrato? Ele seria melhor com certeza, o que não impede dele ser bom e até de competir. Já o atleta diabético, ele não tem tanto problema, porque ele pode aumentar o seu carboidrato e a ingestão da sua insulina, regular isso e entrar melhor. Ele pode fazer isso. O pré-diabético não pode. Mas, repetindo, atrapalha como atrapalha o atleta carnívoro. Assim como atrapalha o atleta carnívoro, atrapalha o atleta pré-diabético. Porém, o atleta pré-diabético tem chance de entrar melhor do que um atleta carnívoro. Então é possível sim. Tá. Próximo, Gustavo. Agradecer aí a pergunta do Alex, então. Alex. Maurício, no vídeo carboidratos, o combustível que seus músculos precisam. Aí o Jean Paulino, ele falou, eu, atleta, campeão brasileiro overall 2025, sou carnívoro, 0 carboidratos. Como explicar isso? Eu até fiz um convite para ele ali, Maurício, pedindo no Instagram dele, para ele contar a história dele, quem sabe, né? Bater um papo com a gente. Sem dúvida, vai agregar muito. Mas o que você poderia falar aí? Bom, eu posso te explicar que não há novidade nisto, tá? Por quê? Primeiro, na década de 70, atletas Olímpia, participantes do Olímpia, maiores atletas do mundo, né? Não comiam carboidrato e entravam em competição e ganhavam. Olímpia, né? A gente tem atletas lá atrás, quando não se usava anabolizante ainda, que não podiam comer carboidratos e até competiam. Por quê? Porque o que define o físico do atleta perfeito é treino, proteína e hormônios. É o que vai garantir o máximo resultado, não é o carboidrato. O carboidrato é um agregante. O carboidrato vai melhorar a potência do treino, então melhorou o treino. Ele tem um efeito anabólico pelo IGF-1, Insulin Growth Factor. É um hormônio anabólico, aumenta a síntese proteica. Então, a insulina aumenta a síntese proteica. Mas não é o elemento principal. O elemento principal é o treino. Depois do treino, proteína. E depois da proteína, hormônios. Esses são os diferenciais. Um atleta com 1.000 de testosterona, ele vai chegar num físico. Um atleta com 5.000 de testosterona, ele vai chegar um pouco além. Então o hormônio vai fazer diferença na proteína e no treino. Não adianta só o hormônio. Precisa do treino. Mas só treino também sem proteína não vai acontecer nada. Treino com proteína com baixo hormônio, vai ter resultado. Mas quanto mais hormônio, mais resultado. Então treino, proteína e testosterona é que vão garantir resultado. Repetindo, o carboidrato agrega valor, tanto na potência do treino, como na hidratação muscular, o músculo aparece mais, como numa potência anabólica aumentada. Então, o que ele pode fazer, por exemplo, sendo um atleta carnívoro, é ver como ele entra num palco, onde ele chega, e fazer uma dieta colocando carboidrato e comparando. Se com carboidrato ao que ele já faz vai melhorar ou vai piorar, com certeza vai melhorar. Mas se ele tem a opção de não usar, não tem problema. Repetindo, atletas Olímpia da década de 70 não usavam carboidrato e competiam. Tá. Esses 0 carboidratos aí no caso dele, Maurício, não tem como zerar, né? Zero é baixo, né? Porque, por exemplo, se ele comer ali um alface, tem carboidrato, né? Tem quase 0. Uma abobrinha tem carboidrato, quase 0, mas tem, né? 0 carboidrato, na minha opinião, acho que é modo de dizer. Sim. Porque se ele colocar a carne, colocar uma salada ali, tem algum carboidrato. Mas é muito longe do que precisaria, na verdade. Sim, então, por isso que chama de 0, né? Tá. Então tá bom. Então, respondido aí a sua pergunta, Jean Paulino. E caso você queira bater um papo com a gente aí, contar um pouco da sua história e como é essa dieta pra gente entender melhor, né? Tá aí feito o convite. Olha, ô Celião, a mesma coisa eu posso agregar aqui é o seguinte, o atleta vegetariano, tá? Ele fala, pô, mas eu sou vegetariano e sou campeão. Eu falo, tudo bem, mas se você é vegetariano, mas você treina, ingere proteína e está com os hormônios em dia, não há o que impeça de ser campeão. Mas repetindo, se você colocar o carboidrato, você tem um agregante a esse resultado. Sim. Então tá bom. Até vi uma fala do Arnold aí, um vídeo. Eu não trouxe, eu acho que eu ia trazer esse vídeo, eu não trouxe. Ele falando que ele
parou até de comer carne, não tem um negócio assim? Que ele agora ele Agora, tá né? mais Agora vegetariano, sim. né? Agora pode ser. Isso, agora. É. Na época lá ele fez muito, né? Sim. Porque a carne era o que dava, Sim. né? Que deu o resultado que ele teve. Mas que hoje em dia... A gente tinha um nessa atleta aqui do questão aí- passado, que era o meu ídolo lá no passado, o Luiz Otávio, né? Foi um atleta que chegou no nível dos americanos. Ninguém nunca chegou, ele chegou. E ele era muito carnívoro, né? Comia muita carne. Hoje parece que ele é vegetariano, né? Mas enfim. Aí a busca é por saúde, não é por Sim, físico sim, melhor, é. mas por saúde, né? É que se a gente lê hoje em dia nesses livros de longevidade, Sem realmente dúvida. eles vão para esse lado. Perfeito. Aí a gente tá falando de saúde, longevidade. Quando a gente fala em físico, apresentação visual, aí sim, a carne é importante e o carboidrato é importante. Tá. Então, próximo, Gustavo. Vamos responder a pergunta do comentário do Relâmpago McQueen. Ele falou, muito estranho, esse canal não está crescendo no ritmo de outros que noto por aí. Pessoal, dei uma checada em algo básico, a música inicial, por exemplo, porque fora isso não vejo motivos. Respondendo a pergunta aí do Relâmpago McQueen, eu também acho, né, que a gente poderia estar num tamanho bem maior, né, Maurício? Mas a música, no caso, é a música da biblioteca do YouTube mesmo, é um vídeo do próprio Maurício, então não tem muito a ver com isso. Daí falaram ali embaixo, o Rodrigo falou, é porque não estão comprando seguidores, canal que cresce rápido, paga divulgação, compra views, compra likes. Talvez pode ser, mas né, a estratégia nossa realmente é crescer no orgânico aqui, sem comprar seguidores, né? A gente quer aí o pessoal que realmente gosta do nosso conteúdo, né? Não que a gente vai impulsionar nada. E o Rod Bezerra falou ali embaixo, o Zé Povinho Carnovela. Aproveito para indicar o canal Old School de Alessandro Valentim. E a gente até gostaria de comentar sobre o Alessandro Valentim, então. Ele tem um canal bem legal e tem um Instagram legal, né? A gente quer convidar ele aqui para vir bater um papo, ele sabe muito sobre fisiculturismo, contar bastante coisa aí do conhecimento dele aqui no nosso podcast. E aproveitando isso, né, Maurício? Fala um pouquinho aí. Olha, é muito importante ali, né? O povo quer novela, com certeza. Porém, se tiver que fazer isso, eu prefiro não fazer nada. Prefiro retirar o time de campo aí e vamos para outra linha, né? Porque eu sou professor há 38 anos que eu sou professor de musculação, atuo dentro de academia. Eu estudo, aprendo e passo. Professor, né? Eu sou atleta durante 19 anos seguidos de competições, mais de 50 competições, atleta, buscando performance, físico e tudo mais, né? Então, tudo que eu aprendi nos palcos, em conversa com outros atletas, na prática, na FEPAM antiga, tudo que eu aprendi estudando, em livros, em estudo e tal, eu quero passar isso para frente como um conteúdo, que pode ter muita falha, logicamente, eu posso ter aprendido coisas erradas e estou passando, mas eu tenho certeza que a maior parte das coisas são corretas, eu aprendi, deu certo para mim, deu certo para muitos e muitos atletas, e aprendi de atletas que deu certo e me passaram na prática, além da teoria, além da ciência, né? E é esse o objetivo nosso, é levar a informação de como chegar a um resultado extremo em físico e ao mesmo tempo cuidar da saúde. Como a gente consegue isso? Porque eu consegui no meu passado chegar a um físico extremo. Mas o objetivo era o físico extremo, a saúde deixa para lá, depois a gente vê. E isso fez me impedir de continuar e chegar onde eu queria. Então, para que hoje os outros atletas não corram o risco de seguir o mesmo caminho de só resultado e ter que um dia parar com efeito trágico, a minha ideia é trazer tudo que eu aprendi de resultado extremo, tudo que eu estou aprendendo com um monte de gente que a gente convida aqui, com um monte de estudo que eu tenho feito sobre saúde. Como agora agregar as duas coisas? Esse é o objetivo do nosso canal. Então o objetivo é levar conteúdo, que esse conteúdo seja bem visto, que a gente possa ser recompensado por isso para trazer cada vez mais. Se tiver que partir para um papo aqui de novela e tal, cara, a gente tá fora, não é esse meu trabalho, nunca foi feito. E outra coisa, o Alessandro Valentim, eu conheci ele na feira, especialmente da Old School, tava Valdemar Guimarães, Gianola, Fernando Marques, né? E foi o meu contato pessoal com Alessandro Valentim. Ele não me conhecia do esporte, eu não conhecia ele também, conheci lá no dia e vi a palestra dele, o cara é fantástico. O que eu sugeri para ele na hora e mando vídeos, eu tenho contato dele, mando sempre, cara, escreve livros, cara, põe isso relatado, põe isso registrado, isso é história. História que ninguém sabe no Brasil, só ele sabe.
Nem lá nos Estados Unidos, eu garanto que acho que o Arnold não sabe as histórias que o Alessandro Valentim sabe. Então, registrar isso num livro. Quero estar mais perto dele, sim, com certeza. Esse ano esperamos isso. Já acho que fiz o convite para ele vir aqui. Se não fiz, vou fazer. Quero estar mais perto dele, porque ele tem muita informação para trazer concreta do que se fez, do que se praticou e deu certo. A história, como é que a gente chegou hoje aqui? Esse cara sabe tudo. Então, minha admiração por ele, acredito que ele vai agregar muito pra gente. Então tá feito o convite aí pro Alessandro Valentim. E para terminar aí essa questão do canal, né, não tá crescendo, uma forma de você ajudar a gente é sempre clicar no gostei, tá? Isso ajuda mesmo, parece que é uma coisa básica, mas é o que ajuda bastante aqui no YouTube. Não esquecer nunca de se inscrever no canal. E tem um recurso aí no YouTube, nos vídeos, aparece o Hypar, né? É um recurso novo que ajuda bastante. Você clica nele, ajuda também o vídeo a ter uma performance melhor, tá bom? E no mais é comentar, continuar comentando aí, que a gente adora ver os comentários, principalmente elogiando o canal aí, achando estranho, a gente não tá crescendo tanto, né? Valeu aí pelo comentário do Relâmpago McQueen. Tem mais algum, Gustavo? Acho que tem, né? Rio Lando Bueno. Parabéns ao canal. Lembro de quando acompanhava os atletas da geração do Maurício Marques pelas revistas da época e Jornal da Musculação, lá nos meados dos anos 90 e comecinho dos anos 2000. Tenho 46 anos e treino desde os 15 e já subi no Estreantes Paulista. E gostaria de saber se tem algum vídeo do Maurício Marques falando sobre os protocolos de anabólicos que ele usava durante suas preparações, tanto no off-season quanto em pré-contest. Um abraço. Perfeito. Celião, não há, porque o meu caminho nos anabólicos foi negativo, né? O que me impediu de continuar, estar competindo até hoje do lado do Sardinha, competia do lado do Sardinha, do lado de Norton, de grandes nomes do fisiculturismo, era para estar até hoje lá. O que me impediu foram os efeitos colaterais dos anabólicos, foram o não cuidado com a saúde, não monitorar como estava a saúde enquanto usava, foi não avaliar os malefícios, só olhar para o resultado e, cara, vão aumentar para ter mais resultado. Mas eu posso passar basicamente o seguinte, bom, na minha época era muito difícil a falsificação, existia, mas era difícil. A gente só comprava produtos de alta qualidade, né? Basicamente, os ciclos eram montados, basicamente, né, na maioria dos atletas, com ciclos mesmo. A gente fazia lá um ciclo de 1 mês, 2 meses, parava mais 1 mês, 2 meses e assim ia. E hoje a gente vê que isso não é positivo, mas é o que a gente fazia. E a gente sempre usava, por exemplo, uma droga androgênica, por exemplo, um Durateston, Deposteron e tal, junto com pelo menos 1 ou 2 drogas anabólicas. Era mais ou menos essa estrutura da grande maioria. A gente conversava muito depois da competição. Pô, o que você usou? O que você não usou? E tal, tal, tal. Pô, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Pô, fulano tomou aquilo, deu isso. Pô, então não vou tomar. Era muito não tentativa, acerto e erro, e um passando para o outro, né? Então a gente tinha basicamente o seguinte, um androgênico para 2 anabólicos, e às vezes com algum comprimido para ajudar no dia, no treino e tal. Esse comprimido, em geral, ele era mais androgênico do que anabólico. Era basicamente isso, tá? Porém, a gente usava... Eu falo a gente porque a grande maioria fazia isso, tá? Eu seguia o que a maioria fazia. Muito anabólico com muita comida. Então, muito anabólico, muita comida. Já estão querendo encomendar aí. Estão achando que você está usando as coisas ainda, mano. Treino pesado, minha irmã. Muito anabólico, treino pesado e muita comida. Era assim que a gente crescia. Eu cheguei a um off de 116 quilos. Para quem competia com 90, né? Subi praticamente, quanto aí? 10, 20, 36, é isso? 110, 11, é isso. 36 quilos acima do peso de competição é muita coisa, né? E quando a gente ia competir, repetindo a gente, porque era o que a maioria fazia, diminuía a quantidade de anabólico, não colocava tanto androgênico, com a ideia de não reter tanto líquido, essa era a ideia. Algumas drogas como Decadurabolin, Durateston, Hemogenin, se dizia que retinha muito líquido. Então você usava mais ali oxandrolona e outros desse tipo, enfim. Eu já cheguei a competir com Durateston e Hemogenin, tudo que incharia. Mas com a dieta bem apertada e com bastante diurético, eu entrei e competi normalmente. Mas, aonde estava o erro aí?
a gente usava menos anabólico, abaixava o volume de alimento e aumentava o volume de treinamento. Então a gente comia menos, tomava menos bomba, o objetivo agora era só segurar o músculo, não era crescer, né? Teoricamente, e aumentava bastante exercício. Então seria uma fase mais saudável ali, o pré-contest, ok. O que eu vi de diferença para hoje, em grandes atletas, conversando, o que vocês fazem, como é que vocês previnem aí, como é que vocês tentam o resultado e tal. É exatamente o contrário. Então eu vejo que os atletas hoje não fazem ciclos, eles fazem o tal do cruiser, eles vão cruzando drogas com droga, então uma droga mais potente, um ciclo mais potente, já entra num ciclo mais suave e depois já vai para o mais pesado. Ele deixa o testículo sempre devagar ali trabalhando e constantemente usando alguma coisa, até chegar onde ele quer e tudo mais. Quando ele chegar onde ele quer, o atleta costuma, aqueles que buscam saúde com resultado, desmamar, tirar lentamente, nesse período usar algum antitrombolítico, porque é nesse período que costuma acontecer as tromboses. Eu tive problemas sempre nas paradas, eu usava anabolizante, quando eu parava eu infartava ou tinha algum problema. Eu falei, cara, mas é bem quando eu paro. E aí os médicos me explicaram que quando eu parava bruscamente, o meu testículo tinha que voltar rapidamente e a minha suprarrenal tinha que ajudar esse testículo. E o hormônio ACTH, adenocorticotrófico, que acelera a produção de testosterona pela suprarrenal, que vai auxiliar o meu testículo, ele é trombolítico. E eu tenho problema com trombose, eu tenho um problema genético de trombose. Então eu tenho problema genético de trombose, eu parava bruscamente, liberava um hormônio para a suprarrenal ajudar, hormônio trombolítico, trombose. Então, talvez, se eu não fizesse paradas, se eu usasse mais e menos, talvez eu não tivesse esse problema. Talvez, se eu usasse antitrombolíticos, eu não teria esse problema. Então, em outras palavras, eu não tive muito cuidado. E o que eu vejo que os atletas fazem hoje, mesmo em risco, e que eles saibam que eles estão em risco, é usar menos anabólico para crescer, com muita comida e treino pesado. E quando sim, eles vão aumentar o aeróbico, eles vão diminuir a alimentação, aí eles aumentam o anabólico, para entrar com o músculo, com a máxima performance para a competição. Então é uma visão que mudou algo que, entre aspas, protege um pouco mais a saúde, não deixa de ser arriscado e garante mais resultados. Então, se eu for falar sobre o protocolo, é tudo que eu teria para passar aí para você. Tá. Então, respondendo a pergunta aí do Rio Lando Bueno Júnior. Valeu pela pergunta. Próximo, Gustavo. É o café com bolacha agora. É o nome do rapaz lá. Já tomei whey e albumina. Não vi diferença nenhuma. Passei a tomar glicopan. O negócio mudou da água para o vinho. Ganhei massa muscular. Está me ajudando a perder um resto de gordura sem comprometer a massa muscular. Sinto mais energia para treinar com glicopan. Tomo 10 ml dividido 2 vezes ao dia, só alegria. Nunca mais tomo whey e albumina, sem contar que 1 litro de glicopan dura 3 meses. Já um pacote de 1 kg de whey ou albumina dura só 1 mês. Perfeito. Aí embaixo o Paulo perguntou, o que é glicopan? E o outro respondeu aqui, vitamina para cavalo. E daí o outro deu risada. Perfeito. Maurício, fala aí do glicopan. Bom, provavelmente, se deu certo para você, é porque você tem metabolismo rápido, provavelmente seja um ectomorfo, como eu era. Eu usei muito glicopan na época, justamente porque era mais barato e mais acessível, né? A albumina, usava muito. Né? É um produto veterinário, tá? Qual é a diferença dele? Não é um remédio veterinário, é uma proteína e glicose. Glicopan vem de glicose, é uma glicose, açúcar, adicionada a uma proteína vegetal. Então é uma proteína vegetal, seria como se fosse uma soja, ou como se fosse alguma coisa como grama, por exemplo, proteína da grama, só para a gente entender. É uma proteína de mais difícil quebra, a proteína vegetal, de menos absorção, e ela não é completa, ela não tem todos os aminoácidos essenciais, mas é uma proteína.
É como comer soja, por exemplo, né? É como se ele dissesse, ó, eu não gosto muito de comer carne, eu prefiro comer soja. Ok, você tem proteína, você vai crescer. E tem glicose ali, que é feita para engordar, inclusive, os animais, né? A glicopan é usada para engordar o animal. E por que ele não engorda? Provavelmente tem um metabolismo rápido, essa glicose é bem digerida pelo organismo dele, não tem nenhum problema com insulina, então ele absorve bem essa glicose e tem proteína, que agregada ao que ele come, a carne que ele come, a qualquer alimento, ele vai completar e enriquecer essa proteína, vai ter resultado, que está dando resultado. Porém, comparar não dá. Então não dá para comparar uma proteína vegetal feita por um organismo animal que absorve com facilidade 100% dessa proteína, com o nosso organismo que não absorve 100% dela, tem mais dificuldade de digestão, com bastante açúcar. Não tem como comparar esse produto com um whey protein ou uma albumina. Tá? O whey seria em primeiro lugar, a albumina seria em segundo. Em terceiro lugar, lá embaixo, estaria o glicopan. Mas repetindo, glicopan numa pessoa magra, que tem tendência a emagrecer, a ser magra, com a carne ou a proteína animal que ele usa, enriquece. Então enriquece e dá resultado, exatamente o que aconteceu. Então é bom para o ectomorfo, sem dúvida nenhuma. É melhor que o whey ou albumina? Jamais. Aí não dá para comparar. Mas no caso de ser um produto para animal, nenhum será problema. Que tem um controle ali? Não, nenhum problema não. É igual creatina para cavalo. É creatina, entendeu? A diferença seria na fiscalização e tudo mais, mas creatina animal e creatina humana é a mesma coisa. Proteína vegetal para o animal e proteína vegetal para a gente é a mesma coisa. No caso da glicose que você falou, teria que ter algum cuidado, negócio de diabetes? Com certeza. Por isso que eu disse, se ele tem uma boa absorção de glicose, cara, ela cai e absorve, entra para a célula, não vai ter problema nenhum. Mas uma pessoa com problema de diabetes ou qualquer outra coisa, a intolerância à glicose e tudo mais, ele é açúcar e proteína. Ele é açúcar e proteína vegetal. Sim. Basicamente ele é isso. Tá. Então o cara tem que se conhecer, pelo menos fazer um examezinho de sangue ali para saber se tá tudo bem, né? Não, se ele é uma pessoa magra, se ele come carne, se ele come proteína, se ele come ovo e tal, e agregar uma proteína vegetal, somar com mais glicose, como se ele comesse um doce junto ali, não há problema nenhum. No metabolismo normal, numa pessoa normal. Haveria problemas para um diabético ou um pré-diabético, mas não para ele. Agora, repetindo, daria resultado? Daria e deu resultado. Mas seria melhor que o whey ou a albumina? Jamais. Não tem como comparar. Tá bom. Então, por isso que é bem mais barato. É, né? Valeu pela pergunta aí, então, do café com bolacha. Próximo, Gustavo. É o Davi Bastos. Ah, sim. Cara, você é uma lenda e meu pai e eu te admira muito. Tenho 25 anos e desde os 19 faço o bom e velho ABCDE. Evoluí muito e esse ano vou subir aqui no Mato Grosso mesmo. O que você tem a dizer dessa galera que hoje fala que treinar um músculo por dia, uma vez por semana, é ruim? Eu já pensei em mudar a estratégia, mas pensando bem, não vou mexer em time que tá ganhando. E lembro de um vídeo de você falando se treinar realmente de forma brutal e repetir esse treino, no caso, né, na semana, a chance de lesão aumenta. Estou no caminho certo? Você também fazia isso nos seus anos de altíssima performance? Sem dúvida. Bom, está no caminho certo, os seus resultados mostram que você está no caminho certo, tá? Como que eu tive contato com um treino uma vez por semana cada grupo muscular? Eu não criei isso, eu não inventei, muito pelo contrário. Eu aprendi isso com o meu treinador, Wilson Santos, um dos maiores treinadores de atleta da época, falecido agora na época de pandemia, atuou até a época da pandemia, ele estava ainda atuando, treinando atletas, e ele falou: Maurício, você está treinando demais. Eu treinava de 2 a 3 vezes por semana cada grupo muscular. Ele falou: cara, você vai treinar uma vez por semana cada grupo, vai arrebentar o músculo e vai aumentar a sua ingestão de proteína, que está muito baixa. Aí ele trouxe a albumina, a gente não conhecia a albumina na época, trazia do Cooperativa Agrícola de Cotia, chamava. Ele trazia os pacotinhos e eu revendia aqui e usava, né? Rapaz, a diferença no músculo foi absurda. Eu ganhei 10 quilos de músculo em pouco tempo, em menos de um ano, em alguns meses, né? Porque é o que estava faltando, eu estava treinando demais, eu não estava dando tempo para recuperar o meu músculo. Eu passei a dar tempo para uma boa recuperação, fazer uma perfeita destruição e colocar proteína. Então a mudança foi tão absurda que eu falei: cara, não volto mais a fazer o que eu fazia. E da onde veio esse treino uma vez por semana? Veio especialmente de Mike Mentzer,
da época de Wader, da época de Arnold. O Arnold treinava de 2 a 3 vezes por semana. Acho que o Ronnie Coleman de 2, talvez até 3 às vezes por semana. Acho que é 2 vezes por semana. Lee Haney era 2 vezes por semana. E o Dorian Yates trouxe essa metodologia do Mike Mentzer, de 1 vez por semana. E foi o maior atleta do mundo. Ganhou, parece que 8 quilos de massa muscular de um ano para outro. Parece que foi isso, eu vi numa revista esse relato, né? E eu pensei, cara, o negócio funciona. E passei a atuar e colocar na maior parte dos meus atletas. E o resultado era absurdo. Então eu falei, cara, deu certo. Os atletas que a gente colocava 1 vez por semana e não dava tanto resultado, a gente voltava a fazer 2 vezes por semana, sem problema nenhum. Então você deve testar uma coisa e outra e ver qual é o melhor para você. Para mim, o melhor foi 1 vez por semana. Para o Dorian Yates foi o melhor por semana. Para o Mike Mentzer, até a cada 9 dias ele chegava a treinar o mesmo músculo, pernas, né, por exemplo. E eles diziam que, cara, você completava toda a fase de recuperação muscular, toda a fase de inflamação e a anti-inflamação natural. E aí, quando o músculo estava pronto, você arrebentava ele de novo e tinha o melhor anabolismo possível. E quando acabava, começava o outro. Bom, qual é a vantagem de treinar assim, na minha opinião? Primeiro que você vai dar o treino máximo e vai responder por esse treino máximo, vai ter hipertrofia máxima. Beleza. Qual é uma segunda vantagem? A inflamação que foi gerada necessária para o estímulo da hipertrofia vai estar totalmente normalizado até o próximo treino. Essa é uma grande vantagem. O treino de 2 vezes por semana e até 3 pode acumular inflamação sobre inflamação e isto naturalmente aumenta o risco de lesão. Então, para eu ter menos risco de lesão e ter um treino máximo, que eu posso moer o músculo e garantir que ele vai recuperar totalmente, é 1 vez por semana. Então, na minha opinião, entre 1 vez e 2, uma é melhor. Mas e para o atleta, para o meu atleta? Eu aplico primeiro aquilo que funciona para a maioria. Não deu certo para ele, eu vou por aquilo que seria uma segunda opção. E aí, com 2 vezes por semana, se ele funcionar mais, eu passo para 2 vezes por semana. Como para mim, de 2 vezes para 1, a diferença foi brusca, eu não tenho por que voltar numa coisa se eu estou em algo muito melhor. Tá. Então, acho que está no caminho certo, sim. Boa. Então, obrigado pela pergunta aí. Ah lá, ele e o pai dele te admira muito, né? O Davi Bastos. Muito Valeu, bacana, Davi. muito legal. Mais uma aí. O Mari Banfanger. Diego Marimbá, de Campinas, São Paulo. 2 perguntas, senhores. Vi um vídeo do Biso, que é o Vitor Biso ali, que a gente comentou, né? O treinador, onde ele fala que, por exemplo, se você precisa dar ênfase nas pernas, você não pode treinar com volume grande o corpo todo. Treinar a parte de cima com baixo volume e nas pernas alto volume. Os nutrientes direcionam tudo para as pernas, crescendo mais rápido. Procede? Outra pergunta que vinha em um vídeo do Gustavo. O Gustavo é o parceiro do Vitor Biso naquele vídeo lá que a gente reagiu. Ele fala que você fazer unilateral, caso você tenha uma diferença de medida ou se você tem uma lesão, que mesmo fazendo somente um lado, hipertrofia o outro lado. Ele fala a reação que ocorre, mas que tem casos que hipertrofiou o outro lado até mais do que o lado treinado. Procede? Espero ter conseguido explicar. Abraços. Perfeito. E excelente trabalho. Perfeito. O primeiro ali, respondendo ao primeiro, Maurício, no negócio do treino das pernas lá e parar de treinar. Não só concordo plenamente, como eu pratiquei isso, né? Eu fui um atleta que com 2 anos de treino, eu não treinava perna. Na academia, no Esparta, não fazia perna, ninguém fazia perna, era chato demais. Até porque não existia leg press ainda naquela época. Então, ou tinha que pôr a barra nas costas e agachar, ou fazer extensor ou flexor e pronto. Todo mundo pulava aquilo, né? E depois de já ter adquirido um bom volume na parte superior e com genética já de costas, de ombro aberto e tal, eu fui começar a treinar perna. Então, ela sempre ficou muito lá para trás. Por mais que eu treinasse ela crescia 1, em cima crescia 2, ou ela crescia 1, lá em cima crescia 1 e ficava sempre em vantagem na parte superior. Eu comecei a competir com uma vantagem muito grande na parte superior. A perna, eu tinha perna, mas eu tinha absurdamente mais o tronco. E o que eu fiz então para arrumar, e eu consegui arrumar? No ano de 94, quando eu arrumei o meu corpo, eu arrumei a simetria, e eu entrava numa categoria até 90, então eu subia meu peso para 105. Baixava para 95. Tirava 5 litros de água, entrava com 90 na minha máxima performance. E com simetria, naquela categoria era muito difícil alguém me bater naquela categoria. Então o atleta, se ele era maior, ele ia para uma outra categoria,
E na minha categoria eu sempre era o maior e com simetria. E geralmente quando eu ia para o overall, quando eu ia enfrentar um atleta muito mais pesado, até Júlio Balestrin, grandes nomes da época, na categoria overall, na competição overall, não se olhava para volume, porque sempre o atleta da categoria menor teria um volume menor. Então você olhava para desenho, simetria, shape, isso era avaliado. E aí eu conseguia bater de frente com grandes atletas maiores, né? Já venci atletas com 117 quilos pesando 90 quilos. Por quê? Porque naquela categoria não contava tamanho, contava o shape, o desenho, né? Como se fosse, enfim. E o que eu fiz para arrumar minha perna? Cara, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de treinar um tempo a parte superior, como eu fiz com a minha perna, vou treinar só a perna. E aí tudo que eu comer, tudo que eu usar vai para a perna. Exatamente, essa teoria deu certo. A perna chegou num volume satisfatório, panturrilhas, e eu voltei a treinar a parte superior e em 2, 3 semanas eu já estava do tamanho que eu era, eu consegui arrumar. Então eu fiz exatamente isso. Dá totalmente certo, tá? Com relação à segunda pergunta, sim, você percebia isso na prática, que quando você treinava só um lado por lesionar outro, o outro não atrofiava tanto, ou até melhorava um pouco. Você percebia, mas achava que isso era impressão, até que a ciência comprovou, com estudos e tal, mostraram que realmente acontece. Mas não na proporção de 1 para 1, né? Ou 1 para 2, muito impossível. Era numa proporção, vamos entender, de 10 para 1. Então você tinha um resultado de 10 de hipertrofia aqui, ou tinha resultado de 1 aqui. Isso a ciência comprovou e outros atletas já percebiam no passado. Então sim, treinar um lado melhora o outro sim, mas muito longe de compatível, né? Não cresce igual, muito menos mais, mas cresce também, sem dúvida nenhuma. Tá. Então aí, obrigado pela pergunta do Diego Marimba, de Campinas. Foi o último, Gustavo? Tá, Maurício, vamos ali naquela câmera. Você que assistiu até agora... Opa, não tô conseguindo entrar aqui, peraí. Você que assistiu até agora o nosso episódio, então clica no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo, tá bom? Escreve aí de que cidade você é, pra gente saber até onde o nosso podcast tá chegando. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E a gente fica por aqui até o próximo ProShape Podcast. Valeu!